dia, pessoal. Vamos começar a segunda aula de hoje. Ficou alguma dúvida da aula passada, da primeira aula? Não? Então vamos continuar. Professor, você comentou que a gente vai focar no sinal um tempo. Como vai ser daqueles 4 exemplos que você deu ali? Qual vai ser o que a gente vai olhar? Você até passou, eu até lembrei isso. A gente vai trabalhar com um sinal discreto, que é esse aqui. O domínio é discretizado, mas a gente não vai assumir nenhuma quantização de valor. Tá? Seria o estágio mais ideal que você tem quando trabalha com sinais discretos. A gente tem que ter em mente que, na realidade, o computador vai trabalhar com esse sinal aqui, vai quantizar essa informação. Tá? O que acontece hoje em dia é que você tem máquinas com uma representação binária excelente, né? 64 bits, 128 bits, então esse erro fica, digamos, desprezível na maioria das aplicações. Mas se você tiver um hardware dedicado, baixo consumo, mas só tiver 8 bits de representação, algo que seja, por exemplo, um sensor remoto, algo que tem que ficar um tempão com uma bateria pequena, leve, são problemas de engenharia. Aí talvez você tenha que se preocupar com problemas de quantização. Mas a gente vai trabalhar com representação mais ideal. Sim? Esse problema que você está falando aí de engenharia é quando você está fazendo monitoramento de alguma coisa, assim, que aí você precisa mais de fazer condições adversas. Condições adversas. Você tem lá um sensor no mar, por exemplo, só pode mexer naquilo uma vez por ano, ou qualquer coisa dessa natureza. Não tem como ter gente todo dia lá para... Não tem eletricidade, por exemplo, coisas dessa natureza, você tem que se preocupar com isso. Ou às vezes é uma questão meramente de preço. Dá um exemplo, se você comprar um tocador de CD para a sua casa, ele vai ter um AD ou um DA que vai ser melhor do que o que tem no carro. Porque o cara que fabrica o AD para botar no equipamento de carro, ele sabe que você não está ouvindo em silêncio. Você tem um ruído do ventilador, tem um ruído da rua, da rolagem do carro, etc. Então você tem um background ali que o erro inferido ao você, por exemplo, essas duas amostras aqui, elas têm esse valor, mas você criou um erro aqui ao quantizar. Né? Se esse erro for, digamos, de quantização, né? Ele tiver uma intensidade menor do que o erro causado pelo próprio ambiente em relação à informação que você quer monitorar, então faz. Então você admite trabalhar com um erro e aí reduz o preço do hardware. Então tem uma questão de engenharia. Aliás, falar em erro, no exercício da primeira lista, né? É perguntado acerca, tem um critério que você tem que atender que envolve erro. Né? Eu esqueci de falar na última aula, mas a gente verifica, olhando esse gráfico de x para xq, né, que o maior erro em magnitude é sempre meio delta. Por exemplo, se x mínimo aqui é 0 e o valor quantizado é 0, o erro é nulo. Okay? Aí você caminha aqui até x na entrada do AD, valer meio delta. Até um pouquinho antes de meio delta, você representa como 0. Você quantizou para 0. Quer dizer, no pior caso aqui, o maior erro que você tem é meio delta. Mesma coisa para qualquer outro intervalo. Né? Na hora que você tiver um 1 para 1 aqui, o erro é nulo. Então você tem mais ou menos meio delta de erro. Então, em modo, o erro é meio delta. Okay? Então, se você tiver um AD com um número grande de bits, né? 64 bits, 128 bits, como o delta é definido como uma faixa de entrada dividido por 2 elevado a d menos 1, ou 2 elevado a d, quanto maior o número de bits, menor o erro. Então, você vai escolher qual erro aceitável de acordo com a sua aplicação. Muitas vezes envolvendo ruído ambiente, muitas vezes envolvendo ruído elétrico, né? Qualquer equipamento eletrônico é suscetível à interferência de ruído térmico, por exemplo. Então, você muitas vezes tem um chão de ruído inerente ao seu sistema e você não precisa ser mais preciosista do que o próprio ruído intrínseco do sistema. Desde que ele esteja dentro daquela faixa já existente de ruído, né, você não vai aumentar o preço do seu hardware à toa. Tem um lado aí de engenharia associado a essas escolhas. Né? Muito bem, então continuando a aula, mais alguma outra dúvida? Continuando a aula, a gente ia ver representações para sinais, né?
um tipo de categorização para sinais, e depois fazer o mesmo para sistemas, que são os operadores que vão manipular os sinais. A gente viu sinais ou sequências, a gente vai trabalhar com sequências, como funções, né? Você pode ter algumas representações possíveis para uma mesma função. A gente pode ter uma representação que a gente chama de funcional. A gente tem, por exemplo, a sequência x de n. Muitas vezes aparece nessa nomenclatura x sub n, canto tem um índice n indexando cada elemento da sequência. Você pode ter uma fórmula, pode ter uma expressão analítica para essa expressão. 2 elevado a n de faixa. Qual é o domínio de existência dessa expressão? Para n entre menos 1 e 2, por exemplo. Zero caso contrário. Você definiu todo o domínio, naquela faixa existe valor não nulo, na outra faixa é zero. A gente pode representar explicitamente os valores da sequência, numa sequência, né, de números, é zero se n é menor do que 1, meio. Eu tenho que saber onde é que está o zero, né? Então eu indico isso com uma setinha para indicar onde é que é o n nulo, senão não tem referência, né, da ordenação desses valores na sequência. Posso ter uma representação por tabela, Excel, por exemplo. Posso ter uma representação gráfica, né, em que eu ploto no eixo horizontal os índices, né, no eixo vertical os valores das amostras, né, os valores que x assume para cada valor de n. Note que essa é a representação que se encontra na literatura, sinais discretos ou sequências, né? Você coloca barrinhas aqui, uma bolinha aberta ou fechada, indicando a altura, né? O valor de x é indicado como a altura dessa barrinha. No MATLAB, por exemplo, para quem usa MATLAB, esse tipo de plot é produzido pela função stem. Ao invés de você pedir plot, né? Você coloca o stem. Coloca o stem da faixa n que você quer plotar e do x, né, que você quer plotar. Operações sobre sequências são sempre feitas amostra a amostra, ou n a n. Né? Então, se eu quero construir uma sequência Z que é a soma de x com y, eu vou fazer a soma de elemento de x com elemento de y, n a n, tá? Ponto a ponto. Mesma coisa com o produto, escalamento, né? Se eu quiser formar a sequência y como um escalar A que multiplica a sequência x, eu vou multiplicar cada elemento da sequência x por A. E também deslocamento. Se eu quiser deslocar a sequência x de h pontos, né, e formar a sequência y sendo a sequência x deslocada, isso nada mais é do que x de n menos h. O h pertence aos inteiros. Tá? Então isso permite a gente deslocar a sequência para a direita ou para a esquerda, dependendo do valor de h. Se h for positivo, nesse exemplo aí, a sequência y é uma versão deslocada para a esquerda ou para a direita da sequência x. Se eu tenho vou plotar aqui no tempo contínuo, né? Mas é a minha ideia. Se você tem um zero aqui, você tem esse aqui é o x de t. Quem que é o y de t igual a x de t menos 4, por exemplo. Uma referência aqui. Esse deslocamento, essa sequência, esse sinal vai para a direita ou vai para a esquerda? Para a direita. Vai para a direita, né? Ele vai parar aqui, esse ponto aqui vem parar para 4. Vai vir para cá. Exatamente. Na hora que você plugar aqui para t igual a 0, eu estou aqui no máximo aqui local, né, dessa função. Para eu estar no máximo local, tem que plugar t aqui igual a 4 para ser o mesmo x de 0. Então a gente diz que esse deslocamento para a esquerda ou para a direita, no termo geral, deslocamento, se você estiver falando de domínio, sem especificar se isso é tempo ou qualquer outro domínio. No caso do domínio temporal, a gente chama isso de atraso. Você sempre tem que ter uma referência. Toda vez que você vai falar de atraso, se você não referenciar quem é o seu instante presente, você não sabe que se atrasou ou adiantou. Tem que ter uma referência. Se você disser que seu instante presente é 0, tá? E tem uma informação que é o máximo aqui em 0, e o tempo está passando, né? Eu vou precisar esperar 4 unidades de tempo até conseguir chegar ao máximo que era aqui. Se o tempo estiver correndo assim. Tá? Então isso aqui é uma operação de atraso. Se o domínio for temporal. Tá? Essas operações são as que a gente vai usar no curso o tempo todo. São operações lineares. Soma é uma operação linear.
O produto não é, se for, por exemplo, x multiplicado por x aqui para formar o z, x ao quadrado não é linear. A soma é linear, escalamento é linear e deslocamento é linear. Tirando o produto, né, as outras três operações são lineares. A gente vai ver que a maioria dos sistemas lineares que a gente vai construir vão usar essas três operações. Tá? Bem, vamos falar de sinais básicos, porque a gente já disse que sinais básicos são aquelas estruturas elementares que serão usadas para construir qualquer outro sinal mais complicado. E o sinal mais básico que tem é o chamado impulso unitário, tá? Ou delta de Kronecker. A definição é super simples. O delta, a gente vai usar sempre essa nomenclatura delta por delta de Kronecker, em n, né? Ele vale 1 toda vez que o argumento aqui é nulo, e 0 caso contrário. Então, uma função que só tem uma amostra não nula. Todo o resto do domínio é nulo, menos uma amostra. E onde está essa amostra? Ela está no argumento do delta igual a 0. Então, por exemplo, se eu pedir para vocês plotarem quem é a função delta, né, de n menos 3, tá? Ela compatível com a notação que a gente está usando, delta de n menos 3, está aqui o 0, 1, 2, 3, 4, né? Onde é que ele está? Ele vai estar centrado em 3, né? Quando eu colocar n igual a 3, o argumento é 0, né? Ele tem a altura unitária. Os outros todos os elementos da sequência são nulos, né? Não precisa representar aqui. É uma sequência maximamente localizada no tempo. Aí vem algo importante que a gente vai usar mais à frente. Qualquer sequência de interesse pode ser escrita como uma expansão em termos de deltas. Se eu tiver uma sequência x de n, eu posso escrever isso como um somatório numa variável que não é n, é k, uma variável auxiliar k, né? De x de k, delta de n menos k. Eu não sei se é imediato entender o que essa equação está mostrando, mas vamos ver um exemplo. Suponha que eu tenha a sequência ABC, tá? 3 valores. Aqui o eixo n, 0, 1, 2, né? Isso aqui é um x de n. Tá? Primeira amostra tem valor A, a segunda tem valor B, a terceira tem valor C. Aquela expansão diz o seguinte: eu vou escrever essa sequência x de n como a soma de 3 outras. Tem 3 valores não nulos aqui, tá? Bem, para eu recriar essa amostra aqui em 0, né, eu faço o seguinte: eu chamo isso aqui de A, que é o valor que ela tem, delta de 0. O delta de 0 ele vai valer 1, né, quando n aqui for 0. Ou eu posso chamar esse cara aqui de n, quando n for 0. Para reconstruir essa amostra aqui, né? Está aqui o 0 e aqui o 1. Eu vou multiplicar por B1 delta de n menos 1. Porque quando n for igual a 1, o argumento aqui é nulo, é o único valor que esse delta vale 1, multiplicado por B, eu reconstruo aquela amostra B. É a mesma coisa aqui para a terceira amostra. Né? 1, 2. Eu vou pegar o delta e multiplicar por C. Delta de quem? De n menos 3. Quando n for igual a... desculpa, n menos 2. Né? Quando n for igual a 2, o argumento do delta é nulo. Então o delta vale 1, multiplicado por C igual a C. Se eu somar, né, essas três sequências aqui, eu reconstruo aquela lá de cima. É essa que só tem uma amostra não nula, mais essa que só tem essa amostra não nula, mais essa. Eu somo e reconstruo aquela outra sequência. Que é a conta que a gente está fazendo aqui, né? Olha lá. Quem que é o x de k? Note que isso não é x de n, é a variável k, né? Quem que é o a? X de 0. Quem que é o b? X de 1 em k, né? E quem que é o c? X de 2 em k. E aqui eu tenho delta de n menos k. Né? Então isso aqui, só para manter a consistência, né? Isso aqui é n menos 0. E esse cara aqui quem é? Isso aqui é o x de 0. Isso aqui é n menos 1, esse cara aqui é o x de 1. Né? N menos 2, esse cara aqui. Pode fazer analogia com relação à
de base canônica, combinação linear. Sim, você pode fazer uma certa analogia. Tá? Só que essa base para uma sequência de tamanho infinito seria uma base infinita. Tá? Okay? Pensando só discretamente. Né? Mas discretamente sim, porque cada um, se você pensar numa sequência de tamanho infinito, né, esse cara é linearmente independente desse, porque se fizer o produto interno eles vão ser nulos. Tá? Não tem, a única preocupação é quando você tem sequência de duração infinita. Tá? Existe uma contraparte desse tipo de representação no domínio do contínuo. Né? Só que ao invés de a gente usar o delta de Kronecker, a gente vai usar o delta de Dirac, que é um objeto um pouco mais complicado do que o delta de Kronecker. Existe outro sinal que é também muito importante, que é o degrau unitário. Como é que é definido o degrau unitário? A gente vai batizar durante o curso esse sinal de U de N. Aparecer U de N é degrau unitário, não é outra coisa, tá? Mesma coisa para o delta. Ele é definido da seguinte forma: ele vai valer 1 quando N for maior ou igual a 0, e 0 caso contrário. Quer dizer, toda vez que o argumento de N for maior ou igual a 0, o de N vale 1, quando o argumento for menor que 0, vale 0. Do ponto de vista gráfico, né? Para esse caso aqui de U de N, né? Isso é um sinal que existe com valor 0 desde menos infinito, quando chega aqui em 0 ele passa a valer 1. Então tem o formato de um degrau. Existe uma relação, ou algumas relações entre o degrau e o delta de Kronecker, né? O impulso unitário. Por exemplo, o delta de Kronecker é U de N menos U de N menos 1. Se eu pegar essa sequência aqui e subtrair essa mesma sequência atrasada de uma unidade, deslocada para a esquerda, né, eu vou cancelar todas essas amostras menos a centrada em 0. Vou botar novamente no contínuo, que é mais fácil, tá? Então eu tenho a sequência U de N, que é esse cara aqui, né, que vale 1. Em 0 ele pula para 1. Eu estou subtraindo dessa sequência, né? Quem? U de N menos 1. Quem que é U de N menos 1? É a sequência deslocada, essa sequência aqui, né? Deslocada de uma unidade de tempo. Estou subtraindo, né? Então, esse menos esse, isso aqui tudo vem para 0. Vai sobrar só a amostra centrada aqui em 0. Aqui a gente percebe, né? Eu coloquei aqui entre parênteses, isso é um procedimento de diferenciação. Eu não consigo fazer integral e derivada com sequências, né? Porque isso não é contínuo. Mas existem operações de diferenças e somas que são as contrapartes da diferenciação e da integração, no caso discreto. Então, eu estou fazendo uma subtração, né, de duas sequências, que seria algo similar a você fazer uma derivação. Eu posso pensar também em integração, né, e escrever U de N como somatório de K desde menos infinito até N e delta de K. Por que isso produz o U de N? Né? A gente sabe que delta de K vai ser igual a 1 quando K for igual a 0. Só tem esse valor não nulo. Aliás, é sempre importante prestar atenção quando aparece delta nas equações, porque isso facilita tremendamente os contos. Você pode remover um somatório, porque tem um delta, por exemplo, nesse caso aqui tem um delta, a gente sabe que só quando K for igual a 0, esse cara tem valor não nulo. Eu estou somando zeros, né, a menos de um ponto específico, quando K é igual a 0. Como eu estou fazendo uma varredura em K, né, o que vai acontecer? Para K menor do que 0, eu estou somando 0. Na hora que eu passar por K igual a 0, eu somo 1. O delta de 0 é igual a 1. A partir daí eu continuo somando 0 mais 1, que continua em 1. Então ele sobe para 1 e fica em 1. Estou fazendo uma espécie de integração. É como se eu tivesse o delta aqui em 0, estou somando tudo que vem até aqui, né? Fazendo um somatório de tudo que acontece. Quando eu passo por esse K igual a 1, o somatório passa a valer 1, e daí para frente eu estou somando 0. Então, o resultado disso é o degrau. Essa equação do meio, coloquei soma de convolução, a gente vai ver isso mais à frente no curso, né? Mas é uma outra forma de reconstruir o U de N, que aliás tem a ver com o que a gente viu aqui, né? Qualquer sequência x de N pode ser escrita como um somatório em K, né? Para todo K inteiro, x de K delta de N menos K. Se eu quiser escrever esse cara aqui, que é o U de N, né? Esse cara vai ser quem? U de K, né? E U de K é 0 para K negativo. Então,
eu posso simplesmente dizer que o de K para K negativo, eu modifico a faixa do somatório, ao invés de usar K negativo, eu passo a usar K de 0 até infinito, eu sei que K de 0 até infinito, o de K é igual a 1. Então, estou escrevendo o de K na forma de expansão por deltas de Kronecker. Tá? Então, isso é muito comum, né? Você, por exemplo, essa expressão, se você topar com uma expressão com delta ou com U de n, você pode manipular algebricamente, né? Se eu tiver alguma coisa do tipo, eu poderia ter escrito U de n como somatório para K de menos infinito até infinito de U de K delta de n menos K, né? Aí eu olho para esse somatório, olha, eu sei que o de K é 0 para K negativo. Isso aqui é exatamente igual a fazer K de 0 até infinito. Esse cara vale 1, não preciso representar esse cara. Né? Você pode manipular somatórios toda vez que você faixa do somatório, trocar isso quando você tiver a participação de U. Se tiver a participação de delta na jogada, sozinho, né, você pode simplesmente remover o somatório e ficar só com uma amostra não nula, que é a amostra em que o delta vale 1. Né? Então, é sempre útil na hora que você encontra deltas e U de n em equações. Outro sinal básico que a gente vai ver é exponencial. A gente vai ver primeiro a real, depois vai ver a complexa. Né? Vamos ver a complexa primeiro, depois a gente particulariza para a real. Exponencial complexa a gente vai ver durante todo o curso. Então é importante a gente entender bem o que é isso. A gente tem um sinal x de n, cuja expressão funcional é dada por um valor a complexo, que multiplica um valor alfa também complexo elevado a n. Como A é complexo, eu posso escrever A na forma polar. Né? A vai ser igual a magnitude de A elevado a J φ. Φ é a fase de A. Lembrando que a gente vai usar sempre a unidade imaginária como J. Do ponto de vista gráfico, né? Pensar na forma cartesiana e a forma polar, eu tenho um aqui real do número e o imaginário do número, tá? Um plano complexo, chamado Z, por exemplo, aqui eu tenho Z é igual a mais JB, ok? Número complexo, escrito aqui na forma cartesiana. Então você tem a parte real de valor A, a parte imaginária de valor B, isso define aqui no ponto no plano complexo. A representação polar nada mais é do que você olhar a magnitude, né, que é esse tamanho aqui que a gente pode chamar de R, da origem, né, até o ponto de interesse, né, e a fase, ou o ângulo de chama aqui de φ. Esse cara aqui pode ser escrito como magnitude R elevado a J φ. Tá? A gente vai usar muito no curso a representação polar para número complexo. Tá? Então, ambos os números são complexos, então para A, tanto A como alfa, né? Então eu posso usar, representar A na forma polar como módulo de A elevado a J φ. Mesma coisa para alfa, vai ser módulo de alfa elevado a J ômega 0. Ômega 0 como uma fase de alfa. Se eu escrever agora, reescrever x, né? A gente sabe que a vantagem dessa representação polar é que se você tiver um produto de dois números complexos, a gente multiplica as magnitudes e soma as fases. Então a gente vai multiplicar as magnitudes, magnitude de A, magnitude de alfa, alfa é elevado a n, vai ter a magnitude de alfa elevada a n, e elevado a j, eu vou somar as fases. A fase de A é φ, mas a fase de elevado a j ômega 0, né, é elevada, que é exponenciada por n, né? Então é ômega 0 n mais φ. Essa expressão aqui, elevado a j qualquer coisa, j fase, pode ser escrita através da relação de Euler com cosseno dessa fase mais j seno dessa fase. Então a exponencial complexa ela pode ser escrita, né? Novamente a gente saiu da representação polar, isso aqui é uma magnitude, isso aqui é uma fase, né? Para a representação cartesiana, parte real e parte imaginária. A gente observa que a parte real dessa representação é justamente, esquecendo aqui a magnitude, né? É justamente a fase de φ. Tá?
Note que existe uma dependência de n, né? Isso aqui produz um sinal cossenoidal, uma sequência cossenoidal que oscila com frequência ω0. Por que a gente chama esse cara aqui de frequência quando está multiplicando por n? Qual é a concepção, qual é a acepção que a gente está tendo de frequência, né? A gente sabe que exponencial, né, de j θ é ângulo, tá? Se a gente diz cosseno de θ é ângulo, ok? Se aparece uma expressão do tipo cosseno, né, de θ, t e t é tempo, né? Esse produto θ, t é ângulo. Vou botar outra letra aqui. Botar φ. Né? Então aparece aqui um produto φt. Esse produto, né, é argumento de um cosseno, então ele é ângulo. Então o φ não pode ser ângulo. O φ vai ser ângulo por unidade de tempo. Tá? Ângulo por unidade de tempo, multiplicado por tempo, vira ângulo novamente. Ângulo por unidade de tempo, variação angular em relação ao tempo, é que a gente chama de frequência. Se o tempo for em segundos, por exemplo, nesse caso aqui em tempo contínuo, né, a gente vai chamar essa frequência, né, de radianos por segundo. Ângulo em radianos e frequência em segundos. No nosso caso, como n, né, ele não tem dimensão, esse é um índice que representa indiretamente algum tempo, mas eu não sei, mas é um índice temporal abstrato, né, que pertence aos inteiros. A gente vai dizer que a frequência ω0 ela é em radianos por amostra. Ela fica com a unidade de tempo indefinida, em aberto. Tá? Então, para você não especificar nada, é radianos por amostra. Muito bem. Então, a gente tem a expressão em geral para uma exponencial complexa. Né? Se a gente quiser criar uma exponencial real, é só calcular a parte real da exponencial complexa, a gente vai obter esse pedaço aqui. Né? Vai ter um valor positivo, que é o módulo de A, zero positivo, né, que vai definir para a gente uma amplitude geral. Se eu mexer em A, eu modifico por completo o sinal. Existe uma outra magnitude elevada a n, dependendo do valor de módulo de alfa. Se o módulo de alfa for menor do que 1, isso é uma exponencial decrescente, né? Estou multiplicando valores menores do que 1, quando n aumenta, então é um perfil decrescente. Se o módulo de alfa for maior do que 1, é um perfil crescente. Se alfa for igual a 1, é um perfil constante. O valor de ω0 vai indicar para a gente a taxa de variação do ângulo em relação ao tempo. Veja só, para n igual a 0, né, eu tenho cosseno de 0 vezes alguma coisa mais φ. Φ é só uma fase inicial do cosseno. Para n igual a 1, eu saí de φ para φ mais ω0. Para n igual a 2, 2ω0. Então, de n em n, eu estou varrendo o setor de ângulo ω0. Então, vai dar para a gente a taxa de variação do ω, né, ao longo do tempo. Mesma coisa para o caso do seno aqui. Você tem um módulo de alfa definindo um amortecimento ou um crescimento da função. Isso não vai oscilar. Né? Quem vai ser responsável pela oscilação da sequência vai ser o valor de ω0. A exponencial real, foi o slide anterior, né, só uma particularização do caso que a gente viu, você tomando a parte real ou a parte imaginária daquele sinal exponencial complexo. Tá? A gente vê aqui, né, se a magnitude de alfa, né, for entre 0 e 1, é um perfil de decrescimento. Se a magnitude for maior do que 1, é um perfil de crescimento. Né? Nota que se o alfa for negativo, né, isso oscila, porque isso é menos 1 elevado a n, então fica mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Então você pode ter um perfil de decrescimento ou crescimento oscilando ou não, dependendo do valor de alfa. Tá? Aí está um exemplo de uma senoide e uma cossenoide. Se você quiser escrever A cosseno de ω0 φ, isso nada mais é do que a particularização desse caso em que eu fiz alfa com módulo unitário, né? Um determinado valor de A, e peguei a parte real, produzo o cosseno. Vamos ver um exemplo do MATLAB aqui, acerca da exponencial complexa. E a exponencial complexa ela é uma função muito flexível, e a gente vai ver que não é à toa que ela é utilizada na expansão de Fourier. Você consegue representar qualquer sequência bem comportada através de uma expansão em senos e cossenos. E como a maioria dos fenômenos naturais que a gente observa tem algum tipo de comportamento oscilatório, isso é um bom modelo, né, para você representar fenômenos naturais.
Eu vou implementar a exponencial complexa, tá? Tem um flag aqui para eu plotar isso na forma polar ou na forma cartesiana. Vou especificar o valor de A grande, vou dizer que a magnitude dele é 1 e tem uma fase inicial que é o φ π sobre 12. Tá? Então eu construo o número complexo A, que é o R elevado a Jφ. Quem que é o R? É o MA, né? E o E elevado a Jφ é exponencial. MATLAB, a unidade imaginária é 1i, né? 1i que multiplica φ. Vou criar um número complexo alfa. Eu vou escolher, por exemplo, a magnitude de alfa igual a 0,9, a fase π sobre 20, ômega 0, π sobre 20, construo o número alfa, que é MA, que multiplica o exponencial de 1i ômega 0. Defino uma base para n, né, uma base no sentido, uma faixa de valores de n, de 0 até 90, quer dizer, eu vou avaliar essa função os primeiros 91 pontos, de 0 a 90, né, e vou escrever o x. Quem que é o x? É o A alfa elevado a n. E vou plotar o resultado. Vou plotar esse cara, por exemplo, na forma, como é que está aqui, o polar é igual a 0, então vou plotar na forma polar. Então a gente está vendo o plano complexo. Eu comecei para n igual a 0 aqui, ó. Eu estou deixando rastro dos valores, tá? Ao longo do tempo. Para n igual a 0 tem um determinado valor que é o φ, né? O φ inicial. Depois eu vou reduzindo a magnitude de ponto 9 em ponto 9, ela vai espiralando aqui até a origem. Isso parou em 90 pontos aí. Se a gente colocar aqui a magnitude de alfa igual a 1, esse negócio não decai, né? Fica com magnitude unitária. Então o valor do módulo de alfa vai definir a taxa de decaimento da magnitude, né? Vou deixar igual a 1, né? E a gente partiu de uma fase inicial π sobre 12, tá? Que é essa fase aqui, ó. Ok? E está caminhando um ângulo aqui, né? Entre cada uma desses pontos, né? Está caminhando aqui com um ângulo de π sobre 20. Né? Se a gente mudar isso, né? Você colocar π sobre 60, né? Eu vou caminhar em intervalos setores, né, com ângulos menores a cada ponto. Fica uma distância menor entre cada atualização de n. Ok? E se a gente quiser verificar isso, por exemplo, no plano, não no plano complexo, mas olhar a parte real da componente, né? A gente vê que isso é um sinal oscilatório. Tá? Vou deixar com magnitude unitária, né? A gente vai ver que a gente vai produzir um cosseno cuja frequência de oscilação é π sobre 20. Isso aqui é a parte real do x. Né? Isso é uma função cossenoidal. Frequência também tem a ver com o período, né? Se a gente aumentar a frequência, né, a gente vai modificar o período, que seria um intervalo, por exemplo, entre dois valores, por exemplo, esse vale aqui e esse vale aqui. Esse sinal completo, um período completo. A gente vai verificar que, ao contrário do caso contínuo, né, nem todo cosseno no caso de θ é periódico, né, como no caso contínuo. E nem sempre o aumento da frequência implica a redução do período, como no caso contínuo. Aqui a situação é diversa. Tá? Se a gente modificar a frequência, como a gente fez de π sobre 20 para π sobre 60, né, a gente reduziu o valor de frequência. Tá? Reduziu o valor de frequência, só para comparar, né? A gente está com esse perfil de oscilação, a gente vai esperar agora, com redução do valor de frequência, né, que esse sinal varie mais lentamente. Né? A frequência foi reduzida. Então ele está oscilando com uma taxa menor. Quer dizer, os ciclos vão ficar maiores. E outra característica importante, né? A gente está colocando o módulo de alfa igual a 1, né? Vou voltar aqui para π sobre 20. Né? Se eu quiser
produzir um cosseno com um perfil crescente por alguma razão, né? Posso colocar isso aqui, por exemplo, 1,1. Sabe que se o módulo de alfa é maior do que 1, isso vai crescer. Eu preciso disso para alguma coisa? Pode ser que, por exemplo, eu esteja querendo modelar um sinal de voz e eu comece a falar mais alto, né? Então eu vou ter que produzir algum crescimento de amplitude do sinal. Como é que você vai fazer isso? Modelando um alfa, pelo menos temporariamente, com um perfil de modo maior do que 1. Tá? Então, sinais que de repente começam a crescer em magnitude existem, né? Por alguma razão. Tá? Você pode querer modelar isso. A gente tem lá o sinal aumentando em magnitude, passou até da faixa de plotagem do gráfico. Explodiu ali. Okay? Se a gente quiser produzir um sinal amortecido, né, é só colocar a magnitude de alfa menor do que 1. A gente tinha colocado 0,9, vou botar 0,97. Você produz o sinal com a mesma frequência de oscilação, só que tem um perfil de 0,97 elevado a n, né, multiplicando esse sinal. Então você tem um sinal amortecido. Okay? E se a gente quiser reproduzir um sinal aproximadamente igual ao delta, o que a gente pode fazer? Né? Posso colocar a fase inicial aqui igual a 0 e colocar um módulo de alfa bem próximo de 0, por exemplo. 0,1. Aí você tem um sinal que tem para n maior ou igual a 0 uma amostra não nula, esse aqui está quase igual a 0, mas tão logo como o amortecimento é muito forte, né, que é 0,1 elevado a n, quer dizer, você faz uma aproximação muito adequada para o delta. A gente viu que o delta consegue ser uma função de expansão para qualquer sequência. Então a exponencial complexa ela é um bom modelo para sinais oscilatórios ou para qualquer sinais em geral, não necessariamente oscilatórios, porque você consegue, como modelo, uma flexibilidade enorme para escrever sinais em termos, em uma expansão usando exponenciais complexas, que é o caso que a gente vai ver no futuro, né, da expansão em Fourier, pela transformada em Fourier. Okay? Professor, você vai disponibilizar esses códigos no... Isso já estão lá na página. Já estão lá na página. Os da aula passada e esse aqui. Outra propriedade importante de sinais é a periodicidade. Né? A gente vai ver que existe uma conexão muito forte entre periodicidade e discretização. Aliás, é um dos conceitos mais importantes desse curso. Discretizou alguma coisa num domínio, você pode ter certeza que num domínio transformado isso vai se transformar numa representação periódica. Então, discretização e periodicidade vão estar de mãos dadas aí o tempo todo. Né? Não é à toa que a gente vai associar o conceito de série de Fourier, que é uma particularização da transformada de Fourier, que é específica para sinais periódicos. Tá? Então, qual é a definição formal de um sinal periódico? O sinal é periódico, né, se ele atende a essa equação. X de n é igual a x de n mais um n grande, para qualquer n nos inteiros e o n grande pertencente aos naturais. Uma informação que a gente tem que é imediata é que se o sinal ele se repete de n em n, ele vai se repetir de 2n em 2n, de 3n em 3n, que é o mesmo padrão. Por exemplo, nesse gráfico, né, se esse sinal ele se repete com um padrão de 10 pontos, né, ele vai se repetir com um padrão duplicado, de 20 em 20, de 30 em 30, de 40 em 40 e assim por diante. Então, quando a gente está falando qual é o período associado ao sinal periódico, a gente está se referindo ao período chamado de fundamental, que é o menor n grande em que essa equação se satisfaz. Porque senão você tem várias soluções para esse problema. Então, qual é o mínimo n, qual é o menor n em que essa equação é satisfeita? Que é chamado de período fundamental. Então, se a gente quiser verificar se o sinal é periódico, a gente tem que olhar a expressão do sinal, se existir, né, e verificar se ela satisfaz essa expressão. Eu já vou antecipar aqui uma informação que vai ser útil. Né? O tratamento de sinais periódicos, apesar de parecer algo estranho, né, porque um sinal periódico, como ele se repete sempre, note que isso aqui tem que valer para qualquer n em z, esse sinal existe. Isso é uma abstração da nossa mente. Ele não começa nem termina. O sinal começou. Se começou, não pode ser periódico.
O sinal terminou. Se terminou, não pode ser periódico. Porque ele vai se repetir desde todo sempre até todo sempre. Eu costumo brincar se o sinal viu o Gênesis e vai testemunhar o Apocalipse. Tá? É um sinal que existe. A gente diz, mas como é que a gente concilia isso com a prática? Tá? De forma muito simples. Muitas vezes você vai lidar com a prática de um sinal que começa e termina, mas como o tratamento de sinais periódicos é bastante importante e útil, né? Tipicamente o que sistemas computacionais fazem, pega um sinal que começa e termina e finge que ele é periódico. Você diz, um período de um sinal periódico de interesse vai ser aquele pedaço que começou e o outro o intervalo entre que começou e terminou. Trata aquilo como um sinal periódico e vai ser muito útil nas ferramentas computacionais que a gente vai utilizar. Então, um modelo de tratamento, as técnicas de tratamento de sinais periódicos são muito importantes no processamento digital de sinais. Tá? Então, parece uma contradição, um sinal que existe, né, não começa nem termina, então parece imprático, mas não. O tratamento de sinais periódicos é bastante útil de sinais. Tá? E vamos ver a questão de um sinal periódico, olhando aqui a exponencial complexa, no caso particular aqui, o cosseno do ômega 0n. Eu disse para vocês que o cosseno do ômega 0n não é necessariamente um sinal periódico, como no caso do tempo contínuo. Né? E quem complica a situação aqui é o fato de n não ser uma variável densa, de ser uma variável enumerável, de ser uma variável nos inteiros. Isso é um tanto intuitivo. Né? Se você estiver no tempo contínuo, se tiver um tempo contínuo e tiver uma função do tipo x de t é igual a cosseno de ômega 0t, tá? Se eu quiser construir um sinal periódico, né, entre 0 e t, cossenoidal, eu consigo escrever um cosseno aqui dentro. É contínuo, o domínio t aqui é denso, t pertence a duas reais. Muda o t, né? Esse t aqui pode ser um segundo, mas eu posso fazer t aqui igual a um milissegundo, 1 microsegundo. Eu posso colocar um intervalo de t tão pequeno quanto eu queira e eu consigo escrever uma função cossenoidal aqui dentro. Então existe uma relação direta entre a frequência de oscilação ômega 0, né? Que eu posso escrever como cosseno de 2π no f0t, tá? Existe uma relação direta entre, eu vou chamar esse cara aqui de T0, entre o F0, que é 1, sobre o T0, que é o inverso do período, né? E esse cara aqui é dado na unidade que é mais usual em engenharia, que é Hertz, né? Que é ciclos por segundo. Ao invés de um ômega 0, que é igual a 2πf0, esse ômega 0 aqui ele é dado em radianos, né? Radianos por segundo. Essa unidade aqui ela é mais prática, né? Que é o número de ciclos que acontece em 1 segundo, no intervalo de 1 segundo. Então, no caso contínuo, essa relação de frequência em Hertz sendo o inverso do período sempre vale. No caso discreto, não. No caso discreto, se a gente parar para pensar, se eu tiver uma função x de n que é igual ao cosseno, vou chamar de um ômega zerozinho aqui, n, né? E perguntar para vocês, qual o sinal com oscilação mais rápida que eu consigo ter, que eu consigo construir? Qual o sinal com oscilação mais rápida que eu posso? Oi? Que vai alterar, que vai ser mais um, menos um. Mais um, menos um, mais um, menos um. Né? Então eu posso construir esse sinal aqui que vale 1, que vale menos 1, eu consigo variar mais rápido que isso. Correto? Bem, eu posso escrever então esse sinal aqui como o quê? Menos 1 elevado a n, para n pertencente a z, não é isso? Ok. Como é que eu escrevo esse tempo com uma exponencial complexa? Né? Se eu pensar no plano complexo, né, onde é que está o menos 1? Aqui uma frequência unitária, né? 0. Aqui eu estou em 1, tá? Isso aqui vale 1. Menos 1 é aqui. Em termos de ângulo, esse aqui é ângulo 0. Esse ângulo aqui é o ângulo
π sobre 2 radiano, né? Esse ângulo 90 graus, né? Esse ângulo aqui é o ângulo π radiano. Né? Então isso aqui nada mais é, eu posso escrever menos 1 como e elevado a j π, né? Elevado a n. Então isso aqui nada mais é do que e elevado a j, né? π n. Esse cara aqui é o ômega zero. Desculpa, o π é o ômega zero. Né? O π é o ômega zero. Esse aqui é o n. Então a máxima frequência de oscilação que eu consigo construir num sinal em tempo discreto é π. Π ou qualquer múltiplo inteiro de π. Né? Note que aqui é π, mas se eu der mais uma volta inteira e voltar, mas esse ponto também é π mais 2π que multiplica k para qualquer k pertencente a z. Se eu tiver em π, der uma volta inteira de 2π, eu volto para o π. Então a frequência máxima vai estar sempre em torno desse ponto aqui, né? Desde que esse ponto aqui seja π mais qualquer múltiplo inteiro de 2π. Posso pensar em trabalhar, aqui é zero, esse aqui é menos π sobre 2, se eu quiser trabalhar com números negativos, aqui é menos π. Tá? Então, as maiores frequências altas estão nessa faixa aqui, tá? As frequências médias estão aqui nessa faixa, e as frequências baixas estão nessa faixa. Em torno de zero. Note que esse ponto aqui é 0 grau, né? Mas também é 2π radiano, desculpa, 0 radiano, 2π radiano, 4π radiano. Todos esses valores estão naquele ponto ali. Então, a gente conclui, né, que para sinal cossenoidal em que o n é uma variável inteira, essa correspondência de frequência inversa do período não vale mais, porque se eu estiver aqui com a frequência nula, chegar na frequência média e chegar na frequência máxima, se eu continuar aumentando ômega zero, eu passo a reduzir a frequência novamente, eu volto para zero. Então, o crescimento de frequência não é mais indicativo do inverso do período. Esse negócio é cíclico agora. Frequência máxima aqui, se eu continuar aumentando, a frequência volta a diminuir. Apesar da frequência estar aumentando nominalmente, né, o efeito é voltar de novo para a frequência zero. Se eu tiver com a frequência 2π, isso é igual a zero. As frequências mínimas estão em torno de zero mais qualquer múltiplo inteiro de 2π, e a frequência máxima em torno de π, né, mais qualquer múltiplo inteiro de 2π. O fato da máxima frequência de oscilação, no caso discreto, se pensar que no argumento principal ser π, vai ter uma associação direta com o que a gente vai ver lá na metade do curso, que é o teorema da amostragem. Vamos discutir também agora o que é necessário para que a função cossenoidal seja periódica. A gente viu duas propriedades distintas do caso contínuo. A frequência não é inversa do período, e eu mencionei outra. Não necessariamente o cosseno de ômega 0 n é um sinal periódico. Se eu quiser obter uma condição que seja periódica, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que forçar que ele seja periódico. Então eu tenho que forçar o quê? Que ele atenda a essa propriedade, a essa equação. X de n é igual a x de n mais n grande para qualquer n em z e n grande natural. Então se eu tenho uma expressão do tipo x de n é cosseno de ômega 0 n mais φ, né? E eu tenho que satisfazer essa expressão, quem que é o x de n? Cosseno de ômega 0 n mais φ. E quem que é o x de n mais n grande? É o cosseno de ômega 0, que multiplica n mais n grande, só substituir o n por n grande mais φ. Se eu trabalhar agora no lado esquerdo, cosseno de alguma coisa, e essa alguma coisa que é ômega 0 mais φ, é igual ao cosseno dessa alguma coisa mais qualquer múltiplo inteiro de 2π. K pertencente aos inteiros. Tá? Trabalhei o lado esquerdo. Do lado direito eu só vou aplicar aqui a distribuição. Vai ser ômega 0 n, né? Cosseno de ômega 0 n, mais ômega 0 n grande, esse cara aqui, mais o φ. Se esses dois cossenos são iguais, os argumentos têm que ser iguais. Então, ômega 0 n aparece aqui do lado esquerdo, aparece do lado direito, φ aparece do lado esquerdo e aparece do lado direito. Né? Para que esses dois cossenos sejam iguais, eu tenho que igualar 2πk com ômega 0 n. Isso satisfaz a relação. Esse cosseno só vai ser periódico se a frequência ômega 0 for um racional de 2π. Olha só, k é inteiro, né, e n é natural. Isso aqui, k dividido por n é um número racional. Então não é qualquer ômega que eu coloque ali que produz o sinal periódico. Se vocês duvidam, né, vamos voltar àquele gráfico do MATLAB. Né? Esse sinal que a gente estudou tinha frequência ômega 0 π sobre 20. É um sinal periódico?
a gente faz a conta. Né? Π sobre 20 atende o critério de periodicidade, qual é o período? Né? Então, ômega zero que eu tenho é π sobre 20 radianos. O sinal, então, cosseno de ômega zero n é periódico. Você faz a verificação. Né? Eu consigo escrever π sobre 20 igual a 2π k dividido por n, com k pertencente a z e n pertencente aos naturais. Isso que eu tenho que verificar. Vale isso, né? Essa interrogação. E se vale, qual é o valor do período fundamental? Então você tem que verificar se π sobre 20 consegue ser escrito como um racional de 2π. Já viu que existe um cancelamento de π com π, então a gente pode escrever n, né, é igual a 40k, não é isso? Se eu fizer k igual a 0, não faz sentido. Né? Se eu fizer k igual a 1, eu consigo encontrar n igual a 40. Isso aqui é um natural? É. K igual a 1 é um inteiro? É. Então, ômega zero é um racional de 2π. E qual é o período desse sinal? 40 amostras. Nós que isso tem que ter algum tipo de unidade, né? Se for tempo em segundos, vai ser em segundos, né? O período tem que ter alguma coisa associada ao tempo. Eu não sei exatamente qual é o tempo associado a 40 amostras. Existe um tempo subjacente entre uma amostra, entre o n e n mais 1, que eu não sei qual é. A unidade é a unidade de tempo, mas eu sei que é 40, a gente chama de amostras. Tá? Diz que isso aqui tem 40 amostras. Então, sim, ômega zero, π sobre 20 radianos, é um sinal periódico. A gente consegue ver isso aqui, né? Se a gente plotar o sinal na forma polar, né? Ele vem aqui, ó, e vai começar a ficar em cima desse cara. Ele está plotando ainda, só que está em cima do outro, porque ele é um sinal periódico. Suponha que a gente resolva aproximar o valor de π. Fazer π igual a 3,1. A gente destruiu a periodicidade do sinal. Okay? Isso não é mais um racional de 2π. A gente verifica isso aqui. Se a gente aproximar π, né, ele vai ter um pequeno errinho ali. Ó, né? Você nunca vai encontrar uma outra amostra coincidindo com a amostra original. Se a gente deixar esse negócio rodando para sempre, ele vai acabar preenchendo aí quase toda a circunferência unitária. Então, se a gente imaginar que, de fato, o computador não consegue representar o irracional π, a gente não tem, de fato, um sinal periódico no computador. É claro que se você trabalhar com uma faixa pequena, um sinal de um número finito de amostras, né, dentro de certo limite, dentro de uma boa aproximação de π, você garante que o sinal é aproximadamente periódico. Tá? Aliás, isso é um tipo de técnica usada em modelagem e engenharia muito comum. Você analisa uma porção do sinal, um determinado, ou de um fenômeno, numa situação tal que você diz que as coisas não mudaram muito dentro daquele intervalo de análise, apesar das coisas estarem mudando de forma mais ampla, num período de tempo maior. Então, a condição do sinal ser periódico tem que ser um racional de 2π. Não quer dizer que ele não oscile. Se a gente voltar lá ao MATLAB, mas ele tem a cara de um sinal periódico. Né? Olhar esse sinal aqui, eu vou até piorar a situação, chamar π de 3, tá? Se a gente olhar isso aqui na parte real, né? Você vai ter a impressão de que é um sinal oscilatório. Tá? Ele só que você não vai ter que essa amostra aqui é igual a essa, ela está ligeiramente em valor diferente. Tá? A aparência do sinal oscilatório, mas ele não é periódico. Não confundir ser oscilatório com ser periódico. Tá? Isso vai ter reflexo na quantização, né? Em casos que você tem, por exemplo, né? Tem reflexo direto, né? Sim. No caso de um sinal periódico, né, se ele de fato for periódico, a imagem vai ser um conjunto finito de símbolos. Se ele não for periódico, você vai ter vários símbolos possíveis para representar esse sinal. Se você tiver um número finito de símbolos pela quantização, né, você vai errar mais, tá, do que no caso periódico. Bem, outra definição importante é norma de sinais. Norma significa que você está medindo o tamanho de alguma coisa. Tá? Então, norma vai ser sempre um número maior ou igual a zero, tá? Não pode ser um número negativo,
e é a medida do tamanho de alguma coisa. E a medida do tamanho de alguma coisa depende da régua. Então você tem regras diferentes, então tem normas diferentes, né? Depende da métrica que você está utilizando para medir alguma coisa. A norma P de um sinal discreto é notada dessa forma, né? Eu estou omitindo aqui o x de n, estou pensando como se fosse um vetor, tá? 2 barrinhas, indico aqui qual é a norma associada, P, nada mais é do que a soma para todo n inteiro do módulo de cada valor de x de n elevado a P, elemento a elemento, soma elemento a elemento em magnitude e eleva a P, né? Depois eu pego o resultado do somatório e extraio a pésima raiz. Elevo isso tudo a 1 sobre P. Isso para P entre 1 e menor que infinito. Tá? Existe a chamada norma infinita. Você não vai aplicar essa fórmula aqui, não faz sentido. A norma infinita é a norma mais simples, é simplesmente o valor máximo de magnitude presente na sequência. Você pega uma sequência de números, olha a norma, olha a magnitude de elemento a elemento, verifica qual é a maior magnitude. Essa é a norma infinita. É uma forma de você medir tamanho. Você pega o maior tamanho existente dentro dos elementos do conjunto. As normas mais frequentemente utilizadas são a norma 2, que tem a ver, por exemplo, com erro médio quadrático, procedimento de mínimos quadrados, em geral, utilização least squares, usa a norma 2. Existe a norma 1 também, que é utilizada em outros problemas de utilização. A vantagem da norma 2 é que você construiu o erro de alguma coisa sendo uma norma quadrática, né? Na hora que você faz a derivação, você passa a ter uma expressão linear, né? Você está fazendo, tipicamente você vai fazer a derivada do erro em relação ao parâmetro de interesse, vai encontrar uma expressão linear que a solução é única. E não é à toa que a norma 2 é bastante utilizada. E existem os espaços normados associados às normas. Então, por exemplo, L1 é o espaço em que moram as sequências x de n, que tem norma 1. Note que a norma ela tem que ser um valor positivo ou nulo, mas finito. A norma não pode explodir, o tamanho não pode explodir. O espaço L1 é o espaço em que moram todas as sequências que tem norma 1 finita. O espaço L2 é o espaço em que moram todas as sequências x de n que tem norma 2 finita. Tem sequências que moram aqui, mas não moram lá. Tá? E o espaço L infinito é o espaço em que moram todas as frequências que tem norma infinita menor do que infinita. Tá, okay? Essas normas elas têm uma gradação de tamanho, né? Dá para mostrar, se vocês façam isso, que dado uma sequência x de n, né, a norma 1 vai ser sempre maior ou igual a norma 2 vai ser sempre maior ou igual a norma infinita. Então, se você estiver trabalhando com normas, né, dado uma sequência, a norma 1 sempre vai dar o maior tamanho, possivelmente, para aquela sequência, em relação à norma 2 e em relação à norma infinita. A forma mais fácil de mostrar é você levar todo mundo ao quadrado. Tá? Pensa na norma 2 ao quadrado, vai ser maior do que a norma 1 ao quadrado. Tá? Vai ser maior ou igual que a norma 2 ao quadrado. Vai ser maior ou igual que a norma infinita ao quadrado. Tá? A outra classificação importante é quanto ao suporte temporal das sequências. Suporte temporal significa a faixa de valores de n que a sequência existe com valores não nulos. O suporte temporal das sequências é finito ou infinito? Essa é a primeira classificação. Suporte finito significa que a sequência existe com valores não nulos dentro do intervalo que começa e termina em n. Fora daquele intervalo, todos os valores da sequência são nulos. A classificação do suporte temporal infinito tem 3 subclassificações. A sequência vai ser dita lateral direita se existir um limite em zero em n, abaixo do qual todos os valores da sequência são nulos. Então, sequência lateral direita, se você olhar o gráfico, né, a sequência existe com valores possivelmente não nulos de n0 para cima, de valores maiores do que n0. Abaixo de n0, garantidamente todos os valores da sequência são nulos. A sequência lateral esquerda vai ser aquela que existe um limite n0 superior, acima do qual todos os elementos da sequência são nulos, e abaixo do qual são possivelmente não nulos. E se não existirem os limites inferior e superior, a partir dos quais, maiores dos quais ou menores dos quais a sequência vai para zero, a sequência é chamada de bilateral. Essa classificação vai ser usada mais à frente, mas não é uma classificação inútil, a gente vai usar depois em transformada Z. Outra classificação
importante é a classificação quanto ao sinal ser de energia ou ser de potência. O sinal é dito ser de energia se a energia do sinal, E grande, é dado por essa expressão, que é o somatório em N dos valores de x em magnitude elevados ao quadrado, e se E for finito e não nulo. Bem, essa expressão aqui nada mais é do que a norma 2 do sinal elevado ao quadrado. Se a gente olhar a definição de norma, né? A norma P do sinal, se P igual a 2, né? É o somatório para todo N da magnitude x elevado ao quadrado, depois eu extraio a raiz quadrada do todo somatório. Né? Se eu pular essa parte aqui, né, não extrair a raiz quadrada, tem que ser o quadrado da norma 2. É o que eu estou fazendo aqui. A energia nada mais é do que o quadrado da norma 2. Esses conceitos de energia e potência, que é o próximo que a gente vai ver, são os conceitos físicos de energia e potência. O conceito de potência nada mais é do que a taxa de variação de energia em relação ao tempo. A energia é uma quantidade absoluta, ela não é referenciada ao tempo. A potência sim é referenciada ao tempo. Tá? Então a gente vai medir a potência de um sinal, para verificar se ele é um sinal de potência ou não, fazendo o seguinte. A gente vai fazer um somatório da energia do sinal, não para todo N, mas numa faixa entre menos K e K. Então, o mesmo intervalo de observação entre menos K e K. Quantas amostras existem entre menos K e K? 2K mais 1. Então, eu estou normalizando esse cara aqui pelo tamanho da faixa. A minha divisão pelo tempo é esse 2K mais 1 no denominador aqui. Eu estou medindo a energia e dividindo pelo tamanho da faixa que eu estou medindo a energia. E estou fazendo o limite quando K vai para infinito. Então, eu tenho uma determinada faixa, quando K vai aumentando, eu estou aumentando a faixa de observação. Se essa expressão convergir para um valor finito não nulo, isso é um sinal de potência. Exemplos de sinais de energia. Se o sinal for limitado em amplitude, né, se ele estiver morando no L infinito, tiver um suporte temporal finito, ele é um sinal de energia. Estou somando um número finito de quantidades que são finitas em amplitude. Então, isso vai dar um valor finito. Se o sinal tiver amplitude limitada e decair, né, ao longo do N de forma suficientemente rápida, ele pode ser um sinal de energia. Não é porque ele está decaindo ao longo do tempo que ele é sinal de energia. Um exemplo é a sequência x de n igual a 1 sobre n para n maior ou igual a 1. Né? E o contra-exemplo é a sequência x de n, 1 sobre raiz de n para n maior ou igual a 1. Ambas sequências para n maior ou igual a 1 vão decaindo quando n cresce. Uma cai 1 sobre n, outra cai 1 sobre raiz de n. Mas uma é sinal de energia e a outra não. Então, se x de n igual a 1 sobre n, né? N maior ou igual a 1, a energia vai ser dada por quê? Então, pelo somatório de n desde 1 até infinito, então só existe para n maior ou igual a 1, de quem? De 1 sobre, né? Eu não preciso botar um módulo porque a n é sempre positivo, 1 sobre n ao quadrado. Estou antecipando aí o fato de n ser positivo, eu posso jogar o módulo fora. Formalmente, né, se quisesse fazer direitinho, isso aqui seria 1 sobre n elevado ao quadrado, né? Módulo de 1 ao quadrado é igual a 1, né? Isso aqui vai ser igual ao somatório de n de 1 até infinito, de 1, e o módulo de n para n positivo é igual a n sobre n ao quadrado. Okay? Isso aqui converge, né, para uma quantidade chamada π ao quadrado sobre 6. Você precisa saber para que valor converge? Não. Para saber se é sinal de energia, você precisa saber se isso converge para um valor finito. Então, para esse tipo de estudo, vale a pena dar uma recordada em convergência de séries. E naquelas técnicas clássicas que a gente conhece para saber se a série converge ou não. Não necessariamente saber para que valor converge, mas se ela converge ou não. Então, tem teste da razão, tem teste de condensação de Cauchy, coisas dessa natureza. Essa série aqui, o E converge para π sobre 6, tá ok? Agora, a série que define a energia do sinal 1 sobre raiz de n, para n maior ou igual a 1, vai ser E igual a somatório de n de 1 a infinito de quem? De 1 sobre raiz de n
quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre n. E essa série diverge. Ok? Uma das técnicas que é utilizada para você saber se a série converge ou não é o teste da condensação de Cauchy. Ele diz o seguinte: se você tem uma série do tipo n de 1 até infinito de a n, o elemento da série é a n, tá? Ele diz que isso aqui converge, né? Se somente se somatório de n de 0 até infinito de 2 elevado a n a 2 elevado a n converge. Se a gente fizer essa verificação para esse caso, fizer para esse caso, a gente verifica que para esse caso a série converge, para esse caso aqui a série não converge. Isso aqui chama-se, se não me engano, é o teste da condensação, né, de Cauchy. Então você tem técnicas aí de tratamento de série para verificar se a série converge ou não, não necessariamente para saber qual é o valor para que ela converge. A convergência sempre implica que converge para um valor finito. Tá? Se não converge, significa que essa série soma a mais infinito, menos infinito. Tá? No caso de sinal de potência, né, tem que garantir que o P é um sinal cuja taxa de variação da energia com o tempo é finita. Né? Por exemplo, sinais periódicos não são sinais de energia. Porque se você tem uma energia contida num período, se ela se repete para todo sempre, a energia vai para mais infinito. Você tem um pacote de energia dentro de um período, mas eu sei que o sinal se repete para trás e para frente. Então você tem infinitos pacotes de energia. Não é sinal de energia. É justamente pelo fato de você tratar sinais periódicos que você tem o conceito de potência. A potência tem a ver com a taxa de entrega de energia numa unidade de tempo. Então você pode ter um sinal senoidal, né, que tem uma energia infinita, mas você não sabe se essa senoide de 1 volt, por exemplo, que entrega uma certa quantidade de energia, ou uma outra senoide de 10.000 volts entrega outra quantidade de energia. Quem diz isso para a gente é o conceito de potência. A conta que a gente paga de luz, de energia, é conta de energia. É quilowatt-hora, essa é uma unidade de energia. Ele não quer saber se você gastou isso em 1 segundo ou gastou em 30 dias. Ele quer saber o quanto de energia você gastou. Ok? Então, sinais periódicos são sinais de energia, desde que ele não exploda, tá? Desde que a sequência esteja em L infinito. E sinais com amplitude limitada, decrescente, em determinada taxa, podem ser sinais de energia. Por exemplo, esse nosso amigo aqui, que é a série somatória de n igual a até infinito de 1 sobre n, que não é sinal de energia, porque isso aqui vai para mais infinito. Né? Essas séries são também tratadas pela função zeta de Riemann. Tá? No caso da nossa série, que não é um sinal de energia, ela é um sinal de potência. Vamos verificar que ela é um sinal de potência, só para a gente ver como é que se faz isso. Né? Então a gente quer saber qual é a potência do sinal, x de n, que é igual a 1 sobre raiz de n, para n maior ou igual a 1. Potência então vai ser o limite quando k vai para infinito, né? De quê? De 1 sobre 2k mais 1, essa aqui é a faixa de observação do sinal para computar a energia, de n desde menos k até k, de quem? De 1 sobre n, né? Que vai ser o módulo desse cara aqui ao quadrado. De 1 sobre n. Bem, como n só existe para valores maiores ou iguais a 1, isso aqui é o limite de quem? De k indo para infinito, né? De 1 sobre 2k mais 1, somatório de n desde 1 até k, não é isso? De 1 sobre n. Aí vem os truques matemáticos, né? Esse cara aqui é o quê? Isso aqui é 1, né? Mais meio, mais, né? 1/3, né? Mais 1 sobre k. Ok? Tipicamente, quando você quer verificar
se uma série converge, você pode construir uma outra série que é maior do que aquela que você quer saber se converge, né, e verificar se a maior converge, a menor tem que convergir. É aquele esquema que o pessoal chama de sanduíche. Né? Eu posso dizer que essa soma parcial dos primeiros k termos dessa série, isso aqui é menor, né, que k. Vocês concordam? Seria igual a k, se ao invés de meio fosse 1, mas se eu somasse k elementos aqui, k parcelas valendo 1, isso aqui valeria k. Então isso aqui é menor necessariamente que k, porque os outros elementos são menores do que 1. Né? Isso aqui é menor que k. Então esse limite aqui, né, ele é menor, né, ou igual, vou botar aqui, ele é menor ou igual que o limite. Quando k vai para infinito, de quem? De 1 sobre 2k mais 1, e isso aqui é menor que k, e isso aqui é k. Então isso aqui vai para quanto? Converge ou não converge? Quando k vai para infinito. Então isso aqui é igual a quê? Isso aqui é igual a 1 sobre 2, k sobre k, tá ok? Mais 1 sobre k. Quando k vai para infinito, essa parcela vai para zero, isso aqui converge com um valor finito, que é meio. Bem, meio não é um valor de convergência da série que me interessa, mas eu sei que uma série cujos elementos são maiores converge para meio. Então, necessariamente, essa aqui que é maior vai convergir para um valor menor ou igual a meio. Tá certo? Então, eu sei que é um sinal de potência, mas não sei qual é o valor da potência. Pelo menos você sabe parcialmente a informação que você quer saber. Isso aqui é um sinal de potência. Tá? Não é um sinal periódico, ele começa, né? Começou, já não é um sinal periódico, é um sinal de potência. Se eu perguntar qual é a potência, você tem que trabalhar mais nessa série aqui para verificar para que valor essa série converge. Tá? Aí tem as perguntas, todo sinal de energia é um sinal de potência? Todo sinal de potência é um sinal de energia? Qualquer sinal tem que ser de energia ou de potência? Bem, energia e potência são mutuamente exclusivas. Né? Se o sinal é de energia, se a energia é finita, a potência vai ser nula. Se você tem um pacote finito de energia e estou avaliando a potência que é aumentando a unidade de tempo no denominador, né, é um valor finito com um valor que cresce indeterminadamente no denominador, isso vai para zero. E a energia e potência tem que ser não nulas, para ser sinal de energia ou potência. Né? Se o sinal for de potência, a energia necessariamente é infinita. E existem sinais que não são nem de potência nem de energia. Né? A gente viu esse sinal, que é um sinal que decresce, né? Mas pensa num sinal que cresce para os dois lados, tanto para N negativo quanto para N positivo. Cresce assim, e a energia, o denominador cresce linearmente, o sinal cresce exponencialmente, por exemplo. A potência é infinita, a energia é infinita. Então não tem sinais que não são nem de potência nem de energia. E para concluir essa parte, a gente tem a classificação do sinal quanto à simetria. Simetria par e simetria ímpar. Uma sequência, ela tem simetria par se ela atender a essa equação. X de n vai ser igual a x de menos n. Isso é uma simetria em relação ao eixo das ordenadas. Por exemplo, esse sinal aqui é um sinal com simetria par. Se a gente olhar no n igual a zero, o eixo aqui da vertical, né, tudo que acontece lá de cá é espelhado para a esquerda em relação ao n igual a zero, em relação à ordenada. O sinal é dito ter simetria ímpar, né, se x de n é igual a menos x de menos n. Isso é uma simetria em relação à origem. Né? Esse sinal aqui é um sinal com simetria ímpar. Né? Em relação à origem, você tem a simetria dos quadrantes. Então, essa amostra aqui é menos essa aqui. E toda a sequência x de n pode ser decomposta, né, em uma parcela par e uma parcela ímpar. A decomposição é dada por essas expressões aqui, x par e x ímpar. Para sinais no tempo, essa decomposição entre sequência par e sequência ímpar não é muito útil. A gente vai ver a utilidade desse tipo de decomposição no domínio da frequência. Tá? A gente vai ver representações de sinais no domínio da frequência, que chama representação no domínio espectral. Aí, no domínio espectral, essas simetrias têm mais importância do que no domínio do tempo. E a gente vai ver no domínio da frequência a generalização dessa simetria para o caso de sinais complexos. Okay?
Então a gente encerra a aula de hoje. A gente viu basicamente taxonomia, classificação de sinais, propriedades, normas, etc. Na próxima aula a gente vai entrar no tópico de sistemas, que são os operadores que vão modificar esses sinais. Mesmo tipo de ideia, classificação, características, a gente vai caracterizar sistemas dentro de uma certa taxonomia.